vamos começar aqui nosso encontro de hoje novamente. Fiquei aí uma semana desligada, desconectei daqui. E tô voltando hoje, né? Eu achei que eu conseguiria fazer a conversa na semana passada, mas não deu não. Eu jurava que ia dar, mas o que que aconteceu? Aqui na Holanda a gente tem umas férias da escola, algumas escolas têm férias, deixa eu desativar aqui, nessa época de final de abril, começo de maio. E aí me organizei a primeira semana para ficar por conta aí de dar atenção pro filho. E na segunda semana não deu, porque a gente começou uma obra aqui em casa. Logo vocês vão ver, vou ter um espaço novo aqui de trabalho. E aí a gente precisava fugir daqui pros meninos poderem trabalhar. E acabou que não consegui. Eu fui hospedada na casa de uma querida da minha cunhada em Haarlem, que é uma cidade aqui perto de Amsterdã. E lá não dava para estar aqui conversando com vocês. Então eu acabei me dando também uma semana de folga dessa questão da mídia, da mídia, da social media. E eu não sei como é que é isso para vocês, se vocês já deram isso, né? Eu tenho visto um movimento aqui no Instagram das pessoas meio que se desconectando. Foi até uma querida colega de trabalho que colocou isso, vou estar fora daqui 10 dias, não vou estar por aqui. E daqui a pouco eu volto. E eu falei, gente, é isso que eu preciso. Eu precisava dar uma desconectada. E fiz isso na semana passada, tô voltando agora. E aí, pra quem assim, a gente estava aí num encontro, né, semanal. Fizemos 4 encontros semanais, todas as segundas-feiras nesse horário, 8h30 aqui da Holanda, 3h30 aí do Brasil, falando sobre essa questão da relação com o cigarro, né? E aí foram 4 encontros bem bacanas. O primeiro foi bem introdutório, e aí eu trouxe os desafios, né, que eu queria estar trazendo para vocês. A gente fez isso aí durante 4 semanas, trazendo conceitos muito para cada um conseguir entender, né, a sua relação com o cigarro. Então o primeiro encontro, o segundo encontro foi muito falando sobre a definição das dependências, né, dependência psicológica, dependência física e dependência comportamental. E isso serviu interessante. A Carol passou por aqui, não sei se ela está aí ainda. Foi muito interessante que, assim como ela, outras pessoas também trouxeram, até depois, que muitas pessoas viram depois, né, essa live e trouxeram, e mandaram comentários falando de como que o que eu estava falando em relação ao cigarro estava servindo para muitas outras coisas. Em relação à sua relação com o comer, sua relação com lidar com a atividade física. Então vieram uns feedbacks bem bacanas, e que a ideia dessa conversa de hoje, eu tento fazer uma conversa de 30 minutos, até para não tomar muito tempo de todo mundo, mas queria tentar aproveitar ao máximo esse tempo de hoje para trazer um pouco de tudo que aconteceu até agora, dos desdobramentos e daquilo que acabou por uma iniciativa minha, um desejo de estar criando um espaço de interlocução aqui, trazendo essa temática do parar de fumar como uma possibilidade para as pessoas, o quanto que isso está reverberando em outras mudanças de comportamento e de hábitos, né, na vida das pessoas que estão podendo ouvir essa minha fala, assim. Então, queria estar trazendo isso de uma forma bem simbólica, tá? Fico feliz que tem algumas pessoas que estão se beneficiando, talvez outras ainda possam se beneficiar, né? E aí, então, continuando, né? Eu falei sobre essa questão das dependências, e assim como para o cigarro, a dependência física, psicológica e comportamental está relacionado muito a outras dependências e comportamentos de abuso, aonde a gente, nem necessariamente por uso de qualquer outra substância, mas por estímulos exógenos no nosso sistema nervoso,
nosso corpo, né, a gente acaba estimulando outras ações e outros rituais que podem se repetir. E ao se repetir, causa o que a gente chama de uma reação em cascata, a ponto de você querer sentir aquela sensação novamente. E isso se dá não só com as questões das substâncias psicoativas, o cigarro é uma delas, mas com a questão de alimento, do comer, com a questão de lidar até com a questão da internet, né? A gente tem visto aí muitas pessoas com essa, principalmente com os adolescentes, né, sofrendo essa questão do uso excessivo de tecnologia e a dificuldade de lidar com essa questão do controle, né? A gente tem dificuldade, nós que somos adultos e temos um pouco mais de discernimento, imagina fazer isso com as crianças. Então, acaba que um pouco do que eu tenho falado aqui tem reverberado nesses entendimentos também de outras formas de dependência, né? Não só a dependência relacionada ao uso de substâncias, né? E aí eu falei um pouco também dos estados de motivação, a importância de saber a definição dos estágios de motivação para qualquer tipo de mudança. Então eu trouxe isso aqui na segunda conversa, na segunda live, né? Falando sobre a importância de saber, dependendo daquilo que você quer mudar, daquilo que você quer fazer diferente, em que estágio de mudança você está. E como que a gente pode, é um espiral que a gente fala, né? O espiral de mudança, o quanto que a gente pode, identificando exatamente em qual estágio a gente está, que ações e ferramentas a gente pode usar para esse estágio de mudança mudar para o que a gente gostaria de chegar, que é o estágio de mudança de ação, né? Que é fazer e executar aquela ação que você tanto está querendo. Então isso a gente falou também muito no segundo encontro. E no terceiro encontro eu já trouxe métodos para parar de fumar mesmo, né? Assim, criando estratégias para redução ou adiamento ou cessação mesmo abrupta, né? E aí deixei um pouco isso para as pessoas tentarem escolher um desses métodos para a gente poder discutir aqui e talvez criar estratégias de avançar aí na parada do uso do cigarro, né? E eu escolhi muito fazer isso entre abril e maio, porque no final de maio, em 31 de maio, a gente comemora o Dia Mundial Sem Tabaco, né? É uma data muito importante para nós, os ativistas antitabagistas, né? Não que eu não tenho nada contra quem fuma, mas a gente tem muito contra o cigarro em si, porque faz muito mal para a saúde das pessoas e para a saúde da natureza também, né? Em termos de poluição e perdas, tanto de perdas em termos de saúde e perdas de vidas mesmo, né? Muitas famílias vivem isso, né? Perda de pessoas por conta do uso do cigarro. A gente está vivendo isso agora muito na pele, o quanto que a gente está perdendo pessoas, né? Por conta da questão da pandemia, né? E foi isso que me motivou muito para criar esse espaço aqui de informação e discussão, pensando que o quanto que eu posso beneficiar, ajudar as pessoas a conseguirem parar de fumar ou mudar a sua forma de fumar nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, onde o órgão mais acometido é o pulmão, né? Então, o quanto que eu estou tentando fazer a minha parte aqui, estimulando as pessoas a criar atividades diferentes em relação ao seu uso do cigarro, mas fazer mudanças também no seu dia a dia para conseguir estar mais saudável, até para enfrentar todo esse momento que a gente está vivendo, né? E ficar mais saudável, ficar com mais resistência imunológica também, né? E a gente... Claro que o foco aqui muito é ajudar as pessoas a pararem de fumar, mas acaba que essa ação está reverberando em várias outras mudanças em outras pessoas. Isso me deixa muito feliz. E o que eu queria mais trazer, assim, estou trazendo essa questão da data, porque eu quero muito, né, nas próximas semanas, eu estou agilizando isso, a possibilidade de agenda, de estar aqui comigo conversando, pessoas profissionais da área do cuidado, que lidam com essa questão que eu também lido, né? Então, estou acionando aí algumas colegas da área do tabagismo para poder estar aqui comigo, conversando para produzir esse espaço de informação para vocês. E também aberto para
para conseguir tirar mais dúvidas das pessoas, né? Tem pessoas que têm me mandado dúvidas depois das lives, porque muitas, como eu falei antes, né? Muitas pessoas estão assistindo depois. Então, fiquem à vontade de estar mandando questionamentos e dúvidas, tá? E uma coisa que me pediram também é se eu não vou produzir nada em inglês. Então, tem algumas pessoas que conseguiram entender um pouco o conteúdo, assim, do que eu tô falando, mas que queriam entender mesmo em inglês. Então, provavelmente, em breve, eu vou estar fazendo essas conversas também em inglês. Deixa passar esse mês de maio, que eu vou terminar esse bloco aí, que eu me comprometi comigo mesma e com quem tá assistindo, de estar podendo também trazer essa informação para a comunidade. Aqui na Holanda, a gente tem um grupo da comunidade expat muito grande, né? Que acaba o inglês sendo uma língua necessária para a gente se comunicar e ajudar as pessoas também, né? E aí o que eu queria estar falando hoje era muito assim, tá trazendo esse momento de encontro. Não sei se a gente vai ter alguma pergunta aqui sobre todo esse tempo que a gente teve junto, né? Tô vendo que Flávia passou por aqui, querida. Beth chegou aí também. Seja bem-vinda, Beth. Tava falando aqui da questão de mudança de hábitos e o quanto que Beth é nutricionista, né? E o quanto que é importante essa questão da questão alimentar, né? Eu vi que você tá fazendo um workshop sobre nutrição saudável e estímulo da imunidade, não é isso, Beth? Depois fala aqui pra gente, achei bacana. Luana também chegando aí. Hoje eu vou trazer, que eu sempre trago uma prática, né? Tenho trazido uma prática de respiração, que eu sempre faço com vocês. Não sei se as pessoas, assim, tem algumas pessoas que falaram que estão fazendo bem direitinho, e quanto que está ajudando. Muito bacana ouvir esses feedbacks. E hoje eu quero trazer assim, um alerta mesmo, né? Porque eu vivi isso um pouquinho antes dessas férias agora, que eu tava falando no começo da conversa. Fiz uma contratura na minha coluna cervical, que me assustou um pouco, porque eu cheguei a ficar meio tonta, sabe? Acordei, falei, uai, será que eu vou ter labirintite? Ai, tô ficando velha. 47, já tô, né, chegando quase nos 50. Aí eu falei, ui, o que tá acontecendo? E aí fui logo ver com um fisioterapeuta que a gente tem, que é um querido, que acompanha a gente. E que o marido precisa estar sempre se cuidando por conta que ele faz arte marcial. E aí a gente tem esse colega fisioterapeuta. E aí eu fui nele, ele falou, Cláudia, isso é só postural, é só resolver, melhorar a sua postura em relação ao trabalho online. E isso é uma coisa que muita gente está vivendo, né? A gente não sei como é que vocês estão em relação a isso, mas eu tenho ficado com mais dores, assim, coisa que eu não tinha antes. Mas essa questão, tá um pouco escura aqui, a questão da dor em região, principalmente por conta da questão postural. Então hoje a gente ainda tem aqui 15 minutinhos. Eu vou falar um pouquinho desses exercícios que ele me passou e que eu acho que pode fazer muita diferença para muitas pessoas, assim. A Beth colocou aqui, ó, é um grupo online de reeducação alimentar com foco na imunidade. Aí, gente, ó, como a gente tá falando aí de mudança de hábito, ó que bacana essa possibilidade, né, da gente estimular a nossa alimentação. Eu vou ver depois essas informações, Beth, quanto que eu posso também depois a gente fazer uma conversa aqui, hein? O que você acha? Se você quiser, a gente pode pensar numa conversa aqui na semana que vem, na próxima, não sei. Eu tenho até 31 de maio. 31 de maio já tem uma pessoa confirmada e tô confirmando os dois próximas segundas. A gente pode conversar, tá? Bem bacana. Então, pra gente aproveitar que eu ainda tenho alguns minutos, como a gente tá trabalhando muito online e muito no celular, né? Essa posição, ó, de inclinação cervical é assim, cruel e pode causar, para algumas pessoas pode causar lesão. Então, a dica muito grande é que durante o dia a gente consiga
Além de, eu já tinha falado sobre isso, né? Além da gente pensar que não dá para ficar 2 horas direto, né? A gente tentar criar aquele ritual de 50 minutos em frente à tela, para 10 minutos, faz um alongamento, sai para pegar uma água, né? Estica, faz um alongamento, muda de posição, sai da cadeira e volta, ou até sentar mesmo, não ficar sentado em cadeira direto, né? Fazer as atividades que você precise do computador, mas que você possa estar sentada ou deitada em outras posições, né? Esse espaço que eu estou criando aqui de trabalho para mim é um espaço que vai poder ficar em várias, assim, ter mais liberdade de movimentação para poder me sentir um pouco mais saudável, porque o meu trabalho é totalmente online, né? Então eu tô criando estratégia e quero passar isso para vocês também. Criando estratégia para eu ficar bem, né? Para o meu corpo ficar bem. Porque hoje em dia toda a rotina mudou, né? Antes a gente ia para um encontro, uma reunião de equipe, a gente ficava sentado na cadeira. Os movimentos eram outros, né? A gente ficava assim, a gente estava conversando, discutindo um assunto, assim, sentados, né? Mudando de posição, né? Pegando. Agora não, essa coisa da tela, nessa posição reta, né? E o quanto que isso atrapalha muito. Lá, ó, a Luana trouxe a técnica do 50-10, como que funciona? Funciona muito, Luana. Desde que Luana e eu, a gente está fazendo um coaching com uma querida lá de Chicago, né, Luana? E o quanto que está ajudando a gente. Isso eu aprendi com a Jaque, né? No nosso projeto Love de coaching pessoal. Muito bacana. Outras coisinhas. Ah, sim, ó. E Beth falando da importância de tomar sol, Pra gente, então, Beth, que aqui a gente tem sol, com pouca quantidade de sol, o quanto que é importante nos dias de sol ir lá e pegar um solzinho a mais para poder, pra gente é um pouquinho a mais, né? Porque vocês aí têm sol à vontade no Brasil, mas aqui é uma limitação muito grande. E o quanto é importante a gente pegar sol também, né? Mas assim, em relação à postura, temos mais uns 11 minutinhos, tem bastante tempo. Um exercício que ele passou que eu achei fantástico. É tão simples, gente, que é simplesmente assim, para a gente retificar a nossa coluna lombar, seria relaxar a coluna, como se a gente estivesse sentado. Não tem o sentar de adolescente, que é assim, ó? Relaxar mesmo e esticar a coluna e no final jogar os ombros para trás, sabe? Relaxar, mas relaxar mesmo, deixar cair e voltar e jogar os ombros para trás. Isso parece bobeira, né? Mas desde que eu tive essa tensão muscular cervical e comecei a fazer esse exercício e alguns outros que eu vou falar aqui, o quanto que isso mudou para mim, meu dia a dia. Parei de ter eu tava começando a ter dor diariamente. Não sei como é que tá isso pra vocês. Então, assim, são coisas super simples, tá? Ó, 10 vezes, nesse intervalinho, né, que trabalhou 50 minutos, deu uma paradinha, a gente não gasta nem 5 minutos fazendo esses exercícios, tá? Conta até 10, depois para, lateral, né, posição lateral do pescoço. E um exercício que é muito bacana, que é colocar o dedo na frente do nariz e trazer o pescoço. Esse para mim foi o mais importante, porque a minha contratura mexeu muito na base da coluna cervical, onde tem a primeira vértebra, né, que acopla a nossa cabeça. E como a gente agora está numa posição que a cabeça fica mais para frente, né? A gente está numa posição que a gente está um pouco mais assim do que o normal, a tensão na musculatura cervical é muito grande. Então, o quanto que trabalhar essa musculatura de forma que ela fique mais saudável é uma pérola para esse momento agora do nosso trabalho online direto, tá? Então, assim, eu quis trazer
essa dica do exercício, porque é uma coisa que eu estou vivendo recentemente, está me ajudando muito, ao invés de trazer a técnica da respiração que eu tenho feito sempre com vocês, tá bom? Mas, assim, por hoje seria isso, basicamente para trazer esse resumo, né, desse mês que passou, e para falar até dia 31 de maio, vou estar por aí fazendo essas conversas com vocês de forma bem, ao máximo 30 minutos. Vão ter alguns profissionais dessa do cuidado que lidam com a questão de tabagismo e outras ações dentro dessa conversa comigo. Eu não sei como é que vai ficar estruturado para as outras sessões, eu vou avisar por aqui, né? E que depois, dia 31 de maio, as pessoas estão tentando seriamente abrir um grupo acompanhamento de quem quer parar de fumar, e seria 5 encontros semanais e depois encontros quinzenais. Falar melhor durante a semana nos stories, tá bom? Para as pessoas que tiverem interesse de, quem sabe, escolher esse 31 de maio de 2021 para parar de fumar, sabe? Então espalhe aí para as pessoas que vocês conheçam, que tenham interesse, que estão com dificuldade, né? Que já tiver interesse, estimula a ver as lives que já ficaram salvas aqui, que estão curtas, não são muito longas, que já dá essa dica. Então tem pessoas que estão conseguindo parar de fumar com essas dicas que eu estou dando aqui. Mas a grande maioria das pessoas precisa de um apoio a mais. E aí, depois do 31 de maio, a proposta é montar um grupo e oferecer esse acompanhamento em grupo. Não nesse espaço do Instagram, porque não é possível, mas aí num grupo que eu monto com a minha plataforma online de atendimento. Tá bom? Seria isso. Fiquem bem, se cuidem. E atenção na postura, não só na respiração, que eu fico sempre frisando nessa respiração, mas atenção na postura, para a semana você melhor. Para todos. Beijo.